Saúdo, amada Igreja na gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, os amigos, com boa tarde, em nome de Jesus. Eu gostaria de, nesta tarde, estar falando com você sobre as características do crente verdadeiro, daquele que nasceu de novo. O texto para nossa meditação, 1 João 2:1-6, e para nossa introdução na parábola do joio, já vemos que esta tarefa não é para nós, com nossas fraquezas. É somente a firmeza do caráter de Deus consegue discernir o falso do verdadeiro, que é igual, é só no julgamento de Deus é que saberemos de que lado nós estamos ou de que lado nós estivemos durante toda a nossa estada aqui na terra. A mudança do crente, do verdadeiro crente começa não no exterior, aparência, mas na atitude do coração. E quando nós temos atitude no coração, nós temos mudança de mente. A marca do crente verdadeiro reside em sua semelhança com Cristo. Nós vamos olhar para algumas características deste crente verdadeiro. Primeiro, o crente verdadeiro sabe quem é Jesus. 1 João 2:1. Conhecer Jesus é igual a múltiplas faces e implicações. Nós conhecemos tudo de Jesus. Conhecer Jesus é olhar para Ele sobre toda a ótica que nós temos e compreender que Ele é tudo em nós. Ele é muito mais do que aquilo que está escrito ao seu respeito. Ele está acima de tudo aquilo. De todos os comentários que estão falando sobre Ele, desde antes da vinda dele, começa lá em Gênesis 3,15, e vem todo o Velho Testamento, chegamos lá em Isaías, o profeta messiânico, fala em várias oportunidades sobre a vinda do Messias, e nos Evangelhos, em Mateus, em todas as cartas paulinas, no Apocalipse, sempre. Ele é muito mais do que tudo aquilo. Olhamos para Ele como socorro bem presente na angústia. O crente verdadeiro sabe disso. Ele olha para Jesus como força na fraqueza. Ele olha para Jesus como companhia na solidão. Ele olha para Jesus paz em tempo de guerra. Acima de tudo, nós sabemos que Ele é o nosso advogado. Ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, advogando a nossa causa. Ele é o advogado fiel, permanente, fiel e providente em nossa intercessão junto a Deus. Somos injustos, Ele é justo para nos perdoar. Ele nos comprou com a tua vida, Ele perdoou os nossos pecados com a própria vida. Os que estão nele ficarão fora de condenação, Romanos 8:1. Quem está nele não vive na prática do pecado, abomina o pecado. Nós compreendemos que nós pecamos, mas nós não podemos viver na repetição do mesmo pecado. Nós precisamos compreender que se Cristo está em nós, o Cristo que está em nós faz a gente rejeitar o pecado. Reconhece que é pecador, mas o pecado o aborrece. Russell Shedd, na sua incessante intercessão, ele compreende que sem ele não há salvação. Sem Jesus não há salvação. Ele é o único caminho que leva para a salvação. Ele é o único caminho que leva para o céu. Não tem outra saída para o pecador. O crente verdadeiro compreende isso. Segunda característica, os crentes verdadeiros, eles confiam naquilo que Cristo fez. 1 João 2:2. Sangue de Cristo é igual a propiciação no meu e no seu lugar. Ele pagou o preço, Ele fez aquilo que era para nós fazer, que nós não conseguiríamos, Ele veio e cumpriu tudo, propiciando os nossos pecados. Suficiente para o meu pecado. Propiciação é igual a propiciar ou tornar possível. Propiciatório, onde os pecados eram expiados ou removidos. Romanos 3:25. Fala para nós que Deus propôs através do sangue de Jesus a propiciação pela fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. É só o sangue de Jesus que faz Deus
jogar no mar do esquecimento aquilo que nós éramos, os nossos pecados anteriores. Observar a íntima ligação entre a justiça, Jesus é o justo. 1 João 2,2, e a propiciação. Através da morte de Cristo, Deus remove os nossos pecados, não simbolicamente como no ritual de Levítico 16, mas em fato e realidade, que é igual a limpar e eliminar sua culpa perante Deus, aquilo que nós não conseguimos cumprir. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o bem mais valioso que ele tinha, para vir e pagar o preço no meu e no seu lugar, e nos dar o direito de retornarmos à vida eterna. O crente honra a Deus não apenas no ato de buscar o seu perdão, que é igual a perceber-se ou sentir-se perdoado. O bode emissário foi abolido, agora é Jesus quem leva as nossas transgressões. Isaías 53, 4. Ele, como ovelha muda, sobe para o matadouro, levando sobre ele toda a nossa culpa. Sabemos que no sacrifício de Cristo é suficiente para remover toda a culpa de nós de modo radical e completo. Suficiente para o pecado do mundo todo. O sacrifício de Cristo não purifica somente meus pecados, mas os pecados do mundo inteiro. Lembre-se de João 3,16. Somos desafiados a evangelizar e fazermos missões. Somos evangélicos, que é igual fomos alcançados e pregamos o evangelho da salvação em Cristo, que é igual a morreu, é mostrar para as pessoas que ele morreu, mas que ele também ressuscitou, para nos dar a certeza que a salvação envolve o mundo inteiro. Terceira característica do crente verdadeiro, ele faz o que Cristo manda. 1 João 2, 3, 6. Guardar os mandamentos de Cristo é sinal evidente que acompanha todo crente verdadeiro. Que igual o fruto vem através da semente do Evangelho, que nasceu em nossos corações quando nós encontramos Jesus, quando nós abraçamos Jesus, quando nós olhamos para Ele como modelo para a nossa caminhada enquanto nós estivermos aqui. Para que nós compreendamos que tudo que está aqui é passageiro, é transitório. Jesus não veio e pagou o preço por essa vidinha medíocre que nós temos aqui. Ele pagou o preço para algo grandioso que nos espera do outro lado. Porque o propósito de Deus, desde o Éden, era que nós estivéssemos constantemente, em todo o tempo, dando glória, glorificando e adorando a Ele na beleza da tua santidade. Mas o pecado nos distorceu a nossa missão, aquilo para que nós fomos criados. Por isso houve a necessidade de pagamento de preço, de retorno, para completarmos tudo aquilo para o que nós fomos criados, enquanto nós fomos criados pela poderosa mão de Deus, como um artista pega o barro, molda um vaso valioso, bonito, para dar o melhor de si. Mas o pecado nos corroeu, nos desviou do caminho e nos levou por lugares áridos, e houve necessidade do manancial vir. Jesus é a água viva, Jesus é a fonte da água viva, que nos leva, que nos traz refrigério, que nos traz descanso, que nos traz alívio, e que levou sobre ele toda a nossa carga, todo o nosso pecado. Infelizmente, ainda nos dias atuais, a vida indigna de muitos de nós acaba por desonrar o nome de Deus. Mas não nos esqueçamos que quando nós nos desonramos o nome de Deus, nós precisamos compreender o seguinte: uma prestação de conta vai acontecer. Lá em Apocalipse é muito claro, todos, indistintamente, preto, branco,
qualquer nação, todos vão passar lá. E lá será aberto o grande livro. Lá a máscara vai cair. Lá nós vamos mostrar verdadeiramente quem nós somos. Nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos cartas vivas para o mundo. Crente que é crente permanece em Cristo. Crente tem que andar como Cristo. Falamos do que temos ouvido e visto, manifestamos a comunhão com o Pai. A parede da separação caiu por Cristo, e isto nos aproxima e mantém nossa comunhão com Deus. E para concluir, razões para nos alegrarmos. Louvar e exaltar o Senhor é a nossa missão, é para o que nós fomos criados, para louvar e exaltar o nome do Senhor, para honrá-lo. Conhecimento íntimo de Cristo e sua obra. Aprender a viver em obediência. Entende a dimensão do Evangelho de Jesus Cristo. Como crentes, não nos compete julgar os outros crentes, mas somos ensinados a examinarmos a nós próprios. 1 Coríntios 11, 31 e 32. Terminemos a nossa fala fazendo um acurado exame do que somos e do que temos representado na obra de Deus. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Gálatas 5, 25. Aquele que permanecer nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João 2, 6. Isso é o que eu tenho para você nesta tarde. Que você aprenda, se você ainda não tem, comece a buscar essas características do crente verdadeiro. O crente verdadeiro, ele sabe quem é Jesus, ele conhece com intimidade. Ele confia naquilo que Cristo fez. Ele não questiona. E ele faz o que Cristo manda. Ele cumpre ordens de quem merece as ordens ser cumpridas, porque ele nos comprou, ele nos resgatou. Eu gostaria de deixar para você nessa tarde. Busque essas características do crente verdadeiro. Crente verdadeiro se transforma em servo. Esse é o nosso alvo, o nosso objetivo. Nós não podemos viver crente a vida inteira. Crente até o diabo é. Servo, próprio nome, servir. Em obediência, em resignação. Gostaria de deixar para você nessa tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.